Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Núcleo Espírita da Polícia Militar. Estamos iniciando mais um mês e esse mês de novembro estaremos trabalhando o tema central, moral estranha. Hoje, dia 4/11, nós abordaremos o subtema, todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus, com a palestrante, nossa irmã Célia Miranda. Vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de um item, para em seguida fazermos a nossa prece inicial e em seguida passar a palavra à nossa irmã palestrante. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. A nova era. Item 9. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral perfeita, que deve transformar a terra e fazer a morada para espíritos moralmente superiores aos de hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Vamos então elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, agradecendo ao alto, desde já, por todo o bem que será derramado neste auditório, trabalhando o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, envolvendo a todos, encarnados e desencarnados, cada um com a sua necessidade. Que o Mestre Jesus permaneça envolvendo cada um de nós com seu doce e meigo olhar. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Passaremos então a palavra para a nossa querida Célia Miranda. Bem-vinda, Célia. Prezados irmãos, prezadas irmãs, que comigo caminham nesse grande ideal cristão espírita. É com imensa alegria que retornamos a essa casa iluminada para que, mesmo de forma virtual, tenhamos um encontro onde seja possível construirmos uma nova aprendizagem sobre o tema que nos foi proposto, ou até mesmo ressignificar a aprendizagem já construída. Mesmo estando afônica, lhes garanto que é uma imensa alegria em meu coração podermos estar juntos para falar de um tema tão importante. Nos foi proposto falarmos um pouco sobre o tema que diz assim para nós: todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Ora, o que será que esse tema propõe para todos nós hoje? Rogamos então ao Mestre Jesus que esteja conosco, que nos auxilie, que nos ilumine, que não nos falte discernimento para que possamos entender essa proposta, uma vez que ela está contida no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo e que, por si só, já traz para muitos uma série de questionamentos, principalmente para os incrédulos. Olha só o título desse capítulo: Moral Estranha. Mas para falar sobre a moral estranha
que de estranha nada tem, precisamos primeiro entender, compreender que esse capítulo traz para o leitor preciosos ensinamentos de Jesus, muito embora alguns tópicos nos deixem, a princípio, questionadores, sim. Quando lemos ali odiar pai e mãe, quando lemos ali deixai que os mortos enterrem seus mortos, quando lemos eu não vim trazer a paz, mas trazer a espada, essas são passagens que causam estranheza aos nossos olhos nas primeiras leituras. No entanto, na medida em que vamos nos esforçando para compreender o que é essa moral estranha, na medida em que vamos nos esforçando para entender o que de essência Jesus traz para nós, então a estranheza começa a desaparecer. Allan Kardec, o nosso codificador, por escolha própria no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca esse título, porque ele pega lá em Mateus e em Lucas essas passagens dos momentos em que Jesus estava falando com o pessoal daquela época e traz para nós, e para mim, digo sempre que leio o capítulo, que Kardec, como sempre, na sua inteligência peculiar, procurando formas de nos fazer refletir, parar para raciocinar, parar para refletir, parar para, num esforço próprio, encontrar a essência do que Jesus nos ensinava, ainda que as titulações representem estranhezas para nós. E, por vezes, pela incredulidade, muito desdém em relação a algumas passagens, alguns ensinamentos do Mestre Jesus. Mas, por conta desse título, Moral Estranha, por conta dos subtítulos que o próprio capítulo nos apresenta, é preciso que reportemo-nos rapidamente para o período em que Jesus viveu, quando esteve encarnado entre nós. Quem era a população daquela época? Porque normalmente a linguagem corresponde ao modo de ser, ao modo de viver das pessoas de uma comunidade. Então Jesus falava numa língua para que todos lhe compreendessem, para que todos lhe entendessem. Ora, na linguagem atual, fere a nós a história de odiar pai e mãe, de renegar a presença para enterrar um morto. É difícil, sem dúvida alguma, entender Jesus dizendo: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Mas quando nos permitimos reportarmos-nos para a época em que ele viveu, para aquela comunidade ou aquelas comunidades que ele esteve presente, aí vamos buscar, sim, entender por que esses subtítulos tão fortes e porque, ao mesmo tempo, nessa estranheza toda, nós conseguimos encontrar o precioso ensinamento de Jesus. Então, Jesus falava de forma que aqueles que lhe ouviam pudessem entender. Não somente ouvi-lo, mas entender tudo aquilo que ele dizia. E ele usava a linguagem figurada. A linguagem figurada que, por vezes, ela é necessária até nos dias atuais para que determinado conteúdo seja entendido por aqueles que está nos ouvindo. Kardec nos apresenta nessa linguagem figurada um Cristo amoroso, carinhoso, fraterno, que, usando da linguagem simbólica no Evangelho, ele traz para nós o sentido de que a vida
é o espírito. A vida não é matéria. Então, o primeiro convite vem para refletirmos se já somos conhecedores e aceitamos de que somos espíritos verdadeiramente e não matéria. Quando nós vamos na essência de cada subtítulo e analisamos com o devido rigor, à luz da doutrina e querendo compreender, entender para o nosso próprio processo evolutivo, então nós vamos pouco a pouco tirando a venda dos olhos e compreendendo e entendendo que o que Jesus traz nesse capítulo 23, que estão lá contidos nos evangelhos de Lucas e de Mateus, é a essência da verdade. É a essência da nossa realidade. Em momento algum, o Mestre Jesus mandaria qualquer um de nós odiarmos os nossos familiares. Em momento algum, Jesus diria que aos mortos viremos as costas e não lhes respeitemos o momento. Em momento algum, Jesus diria para nós que deveremos estar com a espada erguida para ferir quem quer que seja. Então entendamos que ele estava nos ensinando a não amarmos tão somente as coisas que temos e que somente representa a matéria, mas ele estava nos dizendo que é dever nosso vislumbrar a vida em plenitude e nos desprendermos cada vez mais de tudo que tão somente pertence à matéria, porque a nossa realidade dessa matéria não depende, mas depende de um espírito muito bem trabalhado, muito bem burilado pelo nosso esforço, pela nossa vontade, porque somos imortais. Então, em momento algum, Jesus disse ou nos dirá em qualquer época: abandone os seus entes queridos. Não, muito pelo contrário, Jesus, inclusive naquele momento em que alguém vai lhe chamar para dizer: sua mãe está aqui, seus irmãos, ele aproveita aquele momento rico, aquelas horas preciosas, para trazer um excelente ensinamento. Quando ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O incrédulo aproveita-se dessa passagem para dizer: hoje, talvez hoje, alguém diria: ele é um lunático, ou diria: ele é um bipolar. Uma hora ele manda amar, outra hora ele odeia. Mas nada disso. Jesus aproveita aquele tempo precioso, como sempre aproveitou muito bem, para unir, não odiar a mãe e os irmãos que tinham chegado, não renegar a mãe e os irmãos que tinham chegado, de jeito nenhum. Ele une de uma forma mais universal a sua família consanguínea a todos aqueles que ali estavam. Porque o parentesco, segundo nos ensina o Evangelho, vai muito além dessa consanguinidade desse nosso núcleo familiar. E ele próprio prova isso, quando ele anuncia que a sua mãe e os seus irmãos poderiam sim unir-se a toda aquela gente que ali se encontrava. Jesus estava nos falando, mostrando, exemplificando que somos todos irmãos, membros de uma única família, que é a família universal. Logicamente, alguns já disseram e outros dirão ainda que Jesus não sabia o que dizia. E alguns ainda afirmam que nessa passagem ele estava renegando Maria, a sua mãe. Para nós espíritas, jamais não há possibilidade nenhuma para nós imaginar Jesus renegando a Virgem Maria, sua mãe. Não, mas dizendo que ela também fazia parte dessa grande família universal
independente desse núcleo familiar. Jesus, então, nos diz com seus atos, com suas atitudes, com seus exemplos, que os nossos laços consanguíneos, que o nosso núcleo familiar é para ser respeitado. E quando ele coloca sua mãe e seus irmãos ali, junto com aquela gente que ele estava dialogando, ele faz algo sublime. Ele eleva todos que estavam ali ao nível desse núcleo familiar, exemplificando claramente que somos todos membros de uma só família, cuja paternidade pertence a um só, que é Deus. E é bom lembrar que, quando nós oramos, Pai nosso que está nos céus, nós estamos dizendo: Deus, eu entendo, eu compreendo, eu aceito a sua paternidade, a sua sublime paternidade, mas aceito também, Senhor, a minha família universal, porque Ele é o Pai único. Mas voltemos para o odiar pai, odiar mãe, odiar irmã, irmão, sogro, nora, sogra. Vamos voltar a esse títulozinho. Vejamos bem, quando o homem e a mulher resolvem contrair matrimônio, tornam-se marido e mulher, formam um lar, vão procurar de imediato conviverem no espaço seu, formando essa nova família. A pergunta é: em que momento nós abandonamos os nossos familiares? Em que momento nós deixamos o nosso núcleo, primeiro, familiar, porque contraímos matrimônio, porque estamos casados? Então, observem, queridos irmãos, que Jesus nos traz um exemplo maravilhoso naquele momento, não de odiar a familiares, mas unir-se a outros e formar e fazer parte de uma outra família, de um outro núcleo, que é imortal, porque somos espíritos. Então, casamos, vamos para o nosso lar, mas não deixamos para trás a nossa família. Era isso que Jesus estava dizendo. Não nos perdemos jamais uns dos outros. Não nos perdemos e não nos perderemos, como nunca nos perdemos de fato, porque somos imortais. Nesse ir e vir, como dizia também Buda, estamos nessa roda de Sansara, vamos e voltamos. Nesse ir e vir, estamos todos nos encontrando e reencontrando, porque vivemos na interdependência uns com os outros. Não é possível viver fora dessa interdependência se somos, de fato, uma grande família. Então não abandonamos ninguém, não odiamos, não deixamos para trás. Ao contrário, seguimos com passos cada vez mais fortalecidos se assim desejarmos, ao contrairmos a nossa família, com o pensamento voltado para o Pai, com as nossas vibrações de amor, com as nossas vibrações de alegria, de felicitações por cada amanhecer que nos é dado, com um tempo valoroso para ser muito bem aproveitado nessa caminhada evolutiva, buscando no Mestre Jesus, nesse divino Messias, as orientações, os ensinamentos básicos para que caminhemos cada vez mais seguro. Ainda dentro do mesmo capítulo, nós vamos encontrar assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Nossa, é muito forte, não é? Parece até que é muito forte. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Onde é que Jesus está dizendo: deixa para lá, já morreu, não serve para nada? Não é isso que o Mestre está dizendo. O Mestre diz: não se apegue a essa matéria. Ela vai entrar em decomposição.
ela vai voltar ao seu estado natural. E não é dela que você deverá lembrar, mas é lembrar com alegria do Espírito que habitou, que usou essa veste carnal. Lembrar com a satisfação de ter vivido convivendo com Ele. Lembrar das boas lembranças que juntos reviveram. Lembrar desse Espírito como um ser imortal que no momento certo estaremos encontrando. Então, fica difícil a princípio? Claro que fica difícil entender. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, principalmente quando estamos no início do estudo para buscar um entendimento da doutrina. Reconhecemos que fica meio complicado entender. Morto não enterra morto. Eu ouvi isso várias vezes. Como é que morto enterra morto? Então, o esclarecimento chega pelo próprio Jesus, quando ele diz, está lá em Mateus e Lucas, quando ele vai dizer que aos mortos deveremos ter respeito. A eles devemos sim respeito. Aos mortos, envolvendo toda aquela família, todo aquele núcleo que sofre com a passagem, com o retorno do espírito à pátria espiritual. Esse respeito deveremos ter sim, é um dever moral. Mas adiante ele diz, contudo, não é prender-se a essa matéria que irá se decompor, mas lembrar desse Espírito com alegria no coração, lembrar com prece, lembrar revivendo os bons momentos, porque ele não morreu. Então, mais uma vez, Jesus nos chama a atenção para que não nos prendamos ao que é matéria, mas estejamos cada vez mais atentos, com um olhar bem aguçado, com a nossa audição aguçada para o que é do Espírito, porque somente o que é do Espírito nos faz viver a vida em plenitude. Porque Deus, quando cria cada um de nós, Ele cria para a vida em plenitude, para uma vida feliz e não para uma vida sofrida. E quando vamos aprendendo a caminhar à luz da doutrina espírita, vamos também compreendendo, vamos também entendendo, demorando um pouco para aceitar que as infelicidades, que são diversos momentos, as nossas vicissitudes do dia a dia, elas não fazem parte da criação, porque o Criador não criou filhos para dor, para lágrimas, para angústias, para desesperos. Ele criou para a alegria, para a plenitude da felicidade, mas nós, ainda endurecidos, ainda muito teimosos, ainda envolvidos em muitos equívocos, vamos construindo tudo aquilo que ele não deseja que passemos, mas que é necessário viver para reparar a teimosia, os equívocos desnecessários. Então, certamente, em algum momento, mesmo sendo espírita, alguns de nós estará questionando, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Aí, nesse momento, é preciso termos um insight para lembrar, não o porquê, mas para quê? Para que estamos vivendo? Cada momento desse que nos parece cheio de obstáculos. Não existem os obstáculos. Não existem os momentos infernais da existência. Existem os momentos valorosos em que deveremos estar nos preparando para encará-los e para com eles nos burilarmos e melhor irmos entendendo, compreendendo todos esses ensinamentos do Mestre Jesus. Se somos espíritos imperecíveis, sabemos que temos
uma longevidade de vida, porque ela não vai se acabar. Nunca. Essa vida não se acaba nunca. Então, Mateus, lá no capítulo 23 do Eze, nos versículos como queiram, de 34 a 36, ele fala desse Cristo que conversava com seus discípulos e dizia a eles: não penseis que vim trazer a paz, mas eu vim trazer mesmo foi a espada. Eu vim provocar a divisão. E aí aquele susto. Nossa, como eu entro na doutrina espírita porque eu quero ser melhor. Eu quero sair dessa existência melhor do que quando eu recebi a oportunidade de estar aqui. E de repente alguém escreve que Jesus veio trazer uma espada, que Jesus veio dividir pessoas. E aí, na essência, o próprio Mateus vai trazendo para nós no seu Evangelho e Allan Kardec ilumina para nós essa passagem. Jesus sabia que a sua doutrina ela não se estabeleceria de uma forma pacífica. Isso é verdadeiro. Quantos cristãos foram levados ao sacrifício? Quantos cristãos tiveram suas vidas ceifadas? E todas as lutas sangrentas que a história relata para nós, a história da humanidade, lutas sangrentas em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, hoje em pleno século XXI, estamos a 2023 anos da era cristã, do início da era cristã, e os seres humanos ainda brigam, e brigam em nome de Deus, e brigam em nome de Jesus Cristo, porque ainda não compreenderam que espíritos reencarnados, eles caminham por estágios diferentes. Então, quando há uma intolerância para essa ou aquela doutrina, o que estamos vivenciando é a incompreensão, é a ausência do conhecimento de que espíritos vivem estágios e que não estamos em estágios exatamente iguais. Então, Jesus sabia que não seria nada pacífico, que haveria discordância, que haveria divisão, que haveria separação, que haveriam todas essas lutas pela incompreensão de nós, os homens, os hominais, os dotados de razão, os dotados de consciência, os que têm a capacidade de planejar, de ir e vir, de dialogar, mas opta pela violência, contrariando a lei de amor, esquecendo-se que, assim como existe a lei de amor, existe a lei de justiça. E na lei de justiça, a lei do retorno para a reparação de todo o mal que fazemos a nós mesmos. E quando vamos buscando compreender um pouco mais essa espada erguida, essa divisão que acontece, basta olhar nós mesmos, até onde alcançarmos em nosso núcleo familiar. Somos todos espíritas? Ou somos todos católicos? Ou somos todos cristãos protestantes? Ou somos de alguma outra seita que hoje legalmente recebe o nome de religião e deverá ser respeitada como qualquer outra religião? É claro que não. Quando paramos para refletir, quando buscamos o nosso seio familiar, começando esse estudo, essa observação por nós mesmos, aí nós vamos encontrar a divisão sim. Um ou dois são espíritas ou é espírita, mas tantos outros são cristãos católicos, apostólicos, romanos, fazem todo aquele trabalho ritual da Igreja Católica, gostam de ouvir a homilia quase que diariamente ou diariamente. Um outro grupo, do mesmo núcleo familiar, diz não,
A doutrina espírita não serve. O catolicismo também não, com esse mundo de imagens que vocês carregam. Mas na minha igreja, referindo-se à igreja cristã protestante, não fazemos idolatria, não temos santos, não temos imagem. Então observem que riqueza Jesus trouxe para nós, que Mateus registra lá de 34 a 36, no seu capítulo 10 do seu evangelho. Então, é uma riqueza, porque nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar todas essas passagens que estão no capítulo 23. Bom, o Espiritismo está realizando no tempo certo todas as promessas de Jesus. Não está nada fora do lugar, não está nada errado. E aí me permitam que eu vou pegar aqui para fazer essa leitura logo do início do capítulo 23, quem não odeia seu pai e sua mãe, que diz assim para nós, está lá em Lucas, no capítulo 14, os versos que ele nos apresenta, 25, 26, 27, e dá um salto para o versículo 33. E Lucas diz para nós a fala de Jesus. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não odeia sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama, olha o que Mateus vem logo na sequência, lá no capítulo 10, no versículo 37. Olha o que Mateus nos diz. Jesus, então, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E é aqui nesse momento que alguns vão dizer, não, ele diz e contradiz, ele desama e diz desame, nem ame nem desame, mas unicamente ame. Ame a todos, agora não ame acima do Criador. Ame menos a seu pai, o Espírito, que uma hora é o seu pai, outra hora é seu irmão, é seu avô, é seu tio, é seu vizinho, é seu colega de trabalho, é o seu afeto, é o seu desafeto. Ame, mas não se esqueça que o nosso amor maior é direcionado, ou deverá ser direcionado para Deus, porque a Ele amamos, ou deveremos aprender verdadeiramente a amar, acima de tudo e de todos. E abaixo dele, amemos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nosso sogro, nossa sogra, amemos a todos. Então, logo no início do capítulo 23, Moral Estranha, o que está dito é: ame menos. Aquele que não amar menos, olha só, aquele que não amar menos, não será digno de mim. Amar menos está para a linguagem da época. Odiar. Odiar significava amar menos. Então, aquele que não odeia seu pai, aquele que não ama menos o seu pai. Que pai? O pai dos laços consanguíneos. Porque o amor maior tem que estar para Deus. E a partir daí, o amor a nós, para que, de fato, saibamos amar o nosso próximo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mantenhamos-nos prontos para o trabalho, porque o tema
que nos é proposto é isso. Se você está trabalhando, porque já tem essa consciência de que você não está fazendo pelo outro, além de estar para si mesmo, ou seja, tudo o que fazemos para outrem não é para outrem, mas é a preparação para termos uma vida espiritual em condição cada vez melhor. Entendamos que esse é o arado que a proposta nos traz para o trabalho de hoje. Então, mantenhamos nossas mãos no arado e continuemos esse trabalho de renovação. Um trabalho profícuo, porque ele começa dentro de nós. Um trabalho que se fortalece, que cresce, um trabalho que se transforma num grande facho de luz, porque compreendemos que o arado, uma vez estando nas mãos, ou seja, no momento em que compreendemos a necessidade de não perdermos mais nenhuma oportunidade que Deus dá, então o trabalho continua para a frente de uma forma mais conscienciosa, de que nada fazemos em produção para quem quer que seja. Tudo o que fazemos, porque somos espíritos, somos nós os primeiros beneficiados. E quanto mais fazemos, quanto mais trabalhamos, esse nosso facho de luz cresce. E é nesse momento que nós vamos nos tornando maiores diante do nosso Pai, diante do nosso divino irmão Jesus. Porque se o facho de luz cresce, se amplia em trabalho, envolve a muito mais irmãos. Aqueles que estão a caminho conosco, precisando dessa luz para despertar. Ou aqueles que serão encaminhados para que, envolvidos nesse facho de luz que já somos capazes de fazer luz para outros, também despertarem. Então, o arado é esse, é o trabalho. O trabalho hoje, o trabalho amanhã, o trabalho sempre. Porque a lei do trabalho, ela é muito direta. Se eu não trabalho, eu responderei pela preguiça, pela ociosidade. Se eu trabalho, eu preciso compreender que o trabalho é uma grande oração dirigida a Deus. Por isso, a Ele, antes de iniciar qualquer trabalho, louvar, agradecer, pedir forças para que hoje trabalhemos mais e melhor do que ontem, preparando o amanhã para que o trabalho seja muito mais qualificado do que esse que estamos realizando agora. E aí diz, não olhar para trás. Aquele que tiver com o arado na mão e olhar para trás não é digno de mim. Entendamos, aquele que tem a possibilidade do trabalho de amor, de evolução, e se negar a esse trabalho, se negar a evoluir, ele não regride, mas ele estaciona no tempo, perde a oportunidade, desvalorizando o tempo que lhe é concedido para o trabalho progressivo, o trabalho evolutivo. Então, não é digno de Jesus, não por desamor, mas porque ainda está precisando de uma disciplina mais forte para compreender a necessidade de evoluir. Não a disciplina que é o castigo de Deus, porque ele não castiga, mas ele oportuniza. Às vezes a oportunidade é mais dolorosa, mas ela está dentro das nossas escolhas. Portanto, queridos irmãos, seguremos com firmeza o arado confiante. E se desejarmos olhar para trás, olhemos sim, trabalhando. Olhemos para trás somente para agradecer a Deus, lembrando como fui, Senhor, e como estou agora. E agradecer sempre. A paciência, nesse momento, ela é
fundamental. Porque, por vezes, estamos com o arado nas mãos, querendo ver o resultado imediato, querendo ter o imediatismo da compreensão, da tolerância, de tudo do outro, mas não temos nada disso com nós mesmos. Então, voltemos ao grande ensinamento deste momento, desse tema maravilhoso, moral estranha. E lembremos que Jesus, ele venceu tudo no mundo. Todas as estranhezas, todas as críticas, todos os desdéns, tudo que parecia que ele estava ensinando errado. Ele venceu consciente de que ele tem uma direção. E essa direção, para ele, é a mesma direção para cada um de nós. Essa direção chama-se Deus. Trabalhemos sem desperdiçar o tempo. Esse tempo que nos é presenteado por Deus. E aqui desejamos finalizar agradecendo ao Núcleo Espírita da Polícia Militar por nos trazer a oportunidade de trabalhar com esse tema. Desafiador não seria a palavra, mas rico em oportunidade para aprofundar o nosso estudo, e foi maravilhoso para nós, porque cada vez que lemos um capítulo do Evangelho, é a oportunidade que damos a nós mesmos de melhor compreender esses maravilhosos, iluminados, preciosos ensinamentos de Jesus. E o título coube muito bem a Allan Kardec. Não se discute a inteligência de Allan Kardec, a peculiaridade de Allan Kardec. Ele dá ao capítulo um título muito original, muito verdadeiro, para, no fim, compreendermos que nada há de estranho. Jesus estava apenas nos convidando naquele momento, porque eu tenho certeza que alguns de nós estávamos ali vivendo com ele e não sabendo aproveitar, mas ele convidava ao amor. Todos os ensinamentos de Jesus, o princípio é o de amor. Amemos os nossos queridos, aprendamos a amar aos nossos não queridos, considerados nossos desafetos, que um dia serão amigos e irmãos, mas não amemos a ninguém ou a qualquer objeto, até mesmo animal de estimação, não amemos acima de Deus. E a divisão não é a divisão pela luta, não é a divisão pelo desrespeito, pelo desamor, mas é a divisão que acontece porque cada um está no estágio diferente do outro, compreende Deus de uma forma bem diferente do outro, mas Deus é único e um dia teremos todos a compreensão de que, sendo da família universal, aceitando verdadeiramente a paternidade superior de Deus, estaremos juntos com o arado nas mãos, uns trabalhando para os outros, sem olhar para trás para reclamar, mas quando olhar, somente para agradecer. Muita luz, muita paz para todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que sejamos realmente espíritas, ou seja, que sejamos filhos que se esforçam com o desejo sincero de ser fiéis a Deus. Que essa nossa fidelidade um dia seja conquistada para sermos como Jesus, que foi fiel e continua sendo fiel ao Pai até os dias de hoje, trabalhando incessantemente por todos nós. Ele não tira o arado das mãos, o Pai também trabalha. Muita paz para todos. Sou o amor, sou o que
ser bela e profunda. Sou a corrente de amor que navega no mundo, o magnetismo e a fé que te guia ao seu destino, a felicidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo, sou o caminho, sei onde vou, sou o que leva a cura ao mundo, sou o que dá e não cobra, pois rico na alma e pobre no bolso, encho de calma, de força e alegria a sua morada. Sou o que vai para a luta com armas em punho, mas que só ferem o escudo do orgulho.